Um dos mais antigos jornalistas da Globo entregou sem querer a completa parcialidade da emissora no período eleitoral de 2022 e o favorecimento ao então candidato Lula. Eu vou mostrar isso para você nesse vídeo, assim como vou mostrar também o ex-ministro do STF que expôs as incoerências nas decisões dos atuais ministros sobre o 8 de janeiro, mas antes disso eu preciso falar sobre a Venezuela. Um novo capítulo da ditadura do socialista Nicolás Maduro na Venezuela está sendo escrito pelo seu parlamento, que é formado por uma maioria chavista, a mesma ideologia de Maduro. O parlamento da Venezuela suspendeu o seu recesso para votar com urgência a regulação das redes sociais no país. Segundo o presidente da casa, o objetivo é acabar com a ditadura das redes sociais. Na matéria foi transcrita a declaração feita por Jorge Rodríguez, o presidente do parlamento, a Nicolás Maduro em um evento. Vamos nos dedicar à tarefa nesta sessão de aprovar um pacote de leis que o senhor solicitou para poder cuidar e defender nossa população do ódio, das expressões de ódio social, do terrorismo e da disseminação de ideias fascistas e ideias de ódio nas redes sociais. E eu fiz questão de trazer esse fato sendo noticiado pelo jornal O Globo, porque O Globo, assim como todos os outros veículos do Grupo Globo, reconhecem que a Venezuela está sob um regime ditatorial e falam abertamente sobre isso. Mesmo os mais militantes jornalistas dentro da Globo News, por exemplo, reconhecem que Nicolás Maduro lidera um regime absolutamente autoritário e que comete constantemente violações de direitos humanos. Só que essa defesa de regulação urgente das redes sociais não é um privilégio exclusivo do ditador venezuelano. Veja só essas matérias como exemplo. Lula defende regulação urgente das redes sociais. Lucram com a disseminação do ódio. Isso aqui é uma matéria do mês passado, relatando declarações feitas por Lula em uma entrevista à Record. Outra matéria. Moraes cobra que o Congresso regulamente as redes sociais. Essa matéria é de fevereiro de 2024 e se refere à declaração de Alexandre de Moraes na sessão de abertura do TSE. Veja como estamos diante de discursos com os mesmos argumentos e o mesmo objetivo. A diferença é que a imprensa brasileira, em especial os integrantes do Grupo Globo, reconhecem que a Venezuela está sob uma ditadura e isso é mais uma ferramenta autoritária de Maduro para censurar a população. Mas no Brasil, quando esse mesmo discurso é usado, fazendo de conta que é em defesa da democracia, os mesmos integrantes do Grupo Globo fazem de conta que acreditam e passam a defender a mesma ideia para influenciar a população. Tem como ficar mais claro? Bom, já que eu citei um dos membros da Suprema Corte do nosso país, e certamente é o nome com maior repercussão nos últimos anos, eu já aproveito para trazer aqui os comentários feitos pelo ex-ministro do STF, ex-presidente do STF também, e ex-ministro da Defesa do Brasil no segundo governo Lula, Nelson Jobim, em uma entrevista à CNN. Ele criticou o inquérito das milícias digitais, que está nas mãos de Alexandre de Moraes, e se estende ao longo do tempo, parecendo não ter fim. Começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca. E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Mas o principal ponto dessa entrevista foi que Nelson Jobim falou sobre o 8 de janeiro, que na visão dele não se enquadra em uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, em abolição do Estado Democrático de Direito na tua avaliação? Ou terrorismo? Não, nada disso. Aquilo foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme e não conseguiram nada. E o tipo de crime no qual ele enquadra, que foi praticado nesse dia, é aquele que nós já estamos falando há muito tempo, que é basicamente dano ao patrimônio público, cuja pena é de 6 meses a 3 anos, muito diferente dos mais de 17 anos pelos quais alguns já foram condenados. E o ex-ministro cita ainda um exemplo como comparação. Mas que crime é, então? Foi problema de destruição de patrimônio público, essa coisa, tem várias situações. Você se lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas, que ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, né? E Nelson Jobim destacou ainda que nem seria do Supremo a competência para julgar essas pessoas. Essa coisa de o Supremo jogar todas essas investigações no mesmo balaio, na avaliação do senhor está errada? Sim.
Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, o vidro, que pintou aquela estátua, lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. E aí, será que esse tipo de questionamento vindo de um ex-integrante da corte é legítimo ou será considerado como um ataque às instituições democráticas, como são chamadas as nossas críticas? Pois é, mas como se não bastasse o fato de não termos o direito de questionar as inconsistências de alguns ministros, ainda precisamos pagar uma conta muito cara para que esse trabalho aconteça. Uma conta que, por sinal, vai ficar ainda mais cara. Uma matéria do Diário do Poder mostrou que o Supremo aprovou o orçamento do próprio Supremo para 2025. O orçamento de 2024 foi de 897,9 milhões de reais. Para 2025, esse valor subirá para 953,9 milhões de reais, sendo que em 2023 o Tesouro Nacional já havia apontado que o judiciário brasileiro já era o mais caro do mundo. Naquele ano, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o nosso judiciário custou ao todo 132,7 bilhões de reais, o maior valor de todos os tempos. Agora eu pergunto a você, cidadão brasileiro, é justo que a nossa justiça nos custe tanto? Bom, como eu falei lá no início, a parcialidade da Globo em 2022 foi exposta sem querer por um jornalista da emissora. E é sobre isso que eu vou falar agora. Jorge Pontual, um dos jornalistas em atividade que está há mais tempo na Globo, comentou na noite dessa segunda sobre a entrevista ao vivo feita por Elon Musk com Donald Trump. A Globo News, onde esses comentários foram feitos, é palco já tem muito tempo de militância política a nível nacional e internacional. Em 2024, tanto Elon Musk quanto Donald Trump já foram pintados pelos jornalistas e comentaristas da emissora como vilões para o mundo todo. Por conta disso, não poderia se esperar nada de diferente nessa repercussão sobre a entrevista, mas os detalhes dos comentários sempre entregam alguma coisa. Até agora, Aline, podemos dizer que é um bate-papo entre amigos. Afinal, o Elon Musk é declaradamente um cabo eleitoral do Trump. Então não é uma entrevista, é apenas um bate-papo entre amigos. Elon Musk tem se mostrado um entrevistador amistoso, simpático, concordando com tudo que o Trump diz. Peraí, se uma entrevista realizada por um cidadão na sua própria rede social com o candidato que tem o seu apoio não pode ser chamada de entrevista, e sim de bate-papo entre amigos, do que deveríamos chamar então aquilo que foi denominado como sabatina em um programa jornalístico, onde o entrevistador, por conta própria, argumentou em favor do entrevistado? O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. Considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Se Elon Musk entrevistando Trump na sua própria rede social deve ser chamado de bate-papo entre amigos, a sabatina do Jornal Nacional com Lula em 2022 talvez deveria ser chamada então de campanha eleitoral para o seu aliado, não acha? Bom, o passado não temos como mudar, mas o seu futuro está nas suas mãos. E daqui para frente você pode estar preparado para debater com qualquer militante de esquerda sem nenhuma dificuldade. Para ajudar você nesse sentido, eu escrevi o e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda. Aproveita esse conteúdo prático e objetivo com um preço super acessível, clicando no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.